Até esse momento, o que vocês viram foram estratégias gráficas para a gente avaliar os resíduos e, consequentemente, fazer o diagnóstico do modelo. A gente pode, além dessa ferramenta gráfica, a gente pode utilizar também testes de hipótese para avaliar suposições que sejam muito específicas. E é isso que a gente vai trabalhar nessa parte. A primeira coisa que a gente pode fazer é analisar a correlação entre cada um dos resíduos que temos e os seus respectivos valores esperados. Esses valores esperados são determinados de acordo com a distribuição normal, e quanto maior for essa correlação, melhor é o indício de que temos normalidade nos resíduos. Vocês vão poder encontrar mais detalhes sobre esse teste. Eu recomendo a leitura do artigo que está citado aqui do Looney Gullett, que trata exatamente do uso do coeficiente de correlação para esse tipo de avaliação. Como dito, para você avaliar a normalidade utilizando um teste de correlação, você vai precisar dos seus resíduos, que são determinados a partir do modelo, e você vai precisar também do resíduo esperado. Esse resíduo esperado eu denoto aqui como RK. É importante notar que o RK é o resíduo já ordenado. Então, a gente vai precisar fazer as correlações entre essas estatísticas ordenadas. O que vai acontecer? Para você calcular o resíduo ordenado, a késima ordem do resíduo, você pode utilizar essa fórmula como dada no artigo referenciado no slide anterior. E a partir daí, quanto maior for essa correlação, mais indício você terá de normalidade dos dados. Uma outra coisa que pode ser feita para avaliar a normalidade é você realizar um teste de Shapiro-Wilks em cima dos resíduos. Ao começar com a hipótese de normalidade dos erros, dizendo que os erros seguiam distribuição normal 0 sigma quadrado e que eles eram I e D, o que a gente traz junto com isso é que, independente dos índices, independente dos preditores, a variância do erro era sempre a mesma. Então eu mostro aqui um teste, o teste de Brown-Forsyth, que vai te dar um mecanismo de avaliar se existe homocedasticidade, ou seja, se a variância é constante ou não. O que é interessante acerca desse teste em particular? Ele não depende de normalidade, ele é aplicável no caso de regressão linear simples quando a variância aumenta ou diminui de acordo com a variável x. A gente precisa que exista um número grande de observações de forma que os resíduos possam ser assumidos como independentes. E a sua mecânica parece com um teste T para duas amostras. Para realizar o teste de Brown-Forsyth, o que você faz é dividir a sua variável preditora x em duas partes, uma parte referente aos menores valores, que a gente chama aqui de x1, e x2 como os maiores valores. Agora, para cada um desses grupos, a gente vai observar os resíduos que foram determinados pelo modelo em questão. Então, a gente vai ter o conjunto EI1 denotando todos os resíduos no primeiro grupo e EI2 os resíduos no segundo grupo. N1 será o número de observações do primeiro grupo, N2 o número de observações do segundo grupo, e J-til vai ser a mediana do jésimo grupo, a mediana dos resíduos.
Agora, a partir daqui, o que a gente vai determinar são as distâncias dos resíduos que a gente tinha originalmente, EI1 e EI2, vai ser a distância deles para a mediana dentro daquele grupo. Tudo isso, distância em módulo. Determinado isso, o que a gente faz é realizar essencialmente um teste T para duas amostras, onde a gente verifica D1 barra menos D2 barra dividido por esse desvio padrão, onde o desvio padrão mais específico é dado dessa maneira. O que a gente vai observar é que, sendo cada um dos n's bastante grandes, essa estatística TBF vai seguir uma distribuição T com n menos 2 graus de liberdade. Valores elevados de TBF vão indicar heterocedasticidade. Então vejam, no conjunto de dados em que a gente tinha o tamanho do lote produzido e o número de horas necessários para ajustar ou para produzir aquele lote, o que a gente vai fazer é definir o índice 80 como sendo o limiar para valores baixos e altos. O índice 1, a gente tem todo mundo que é menor do que 80, o índice 2, todo mundo maior ou igual que 80. Então, uma vez ajustado o modelo com LM, a gente pega os resíduos. Agora eu tenho a primeira parte dos resíduos, a segunda parte dos resíduos, a distância dos resíduos até a mediana e distância em módulo, e o que a gente realiza é o teste T. Nesse exemplo em particular, a gente observa então um p-valor de aproximadamente 20%, de forma que a gente não registra evidência para rejeitar a hipótese de que os dados têm variância constante. Um outro teste é o teste de Broich-Pagan, que assume que os erros têm uma distribuição normal e variância sigma i, de forma que esse i do sigma é o mesmo i do epsilon. E o que é assumido, então? É que o log dessa variância pode ser regredido em x, ou seja, ele assume que, à medida que x muda, a variância também muda, a variância dos erros. O que a gente pode procurar testar dentro desse modelo? Se a gente verificar que esse γ1 ele é zero, a gente tem homocedasticia, ou seja, essa variância é, na verdade, constante independente do x. Entretanto, se esse termo γ1 for diferente de zero, a gente tem evidência de heterocedasticidade. Ao ajustar o modelo anterior, o que a gente pode fazer, então, é pegar a soma de quadrados da regressão do resíduo ao quadrado em x, então é esse numerador, dividido por 2, claro, dividido pela soma de quadrados dos erros da regressão de y em x. O que vai acontecer? Construindo o teste de hipótese de acordo com essa fórmula, o que a gente tem é que sob H0, ou seja, se γ1 for igual a zero, então essa quantidade x2bp tem distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. Esse é um teste que pode ser facilmente implementado em R. Então, basta fazer a regressão de y em x, determinar quem são os resíduos,
fazer a segunda regressão dos resíduos ao quadrado em x, calcular as duas tabelas de ANOVA. A1 é a tabela de ANOVA da regressão y em x, e A2 é a tabela de ANOVA do quadrado do resíduo em x. A estatística do teste é, então, essa soma de quadrados da regressão do r quadrado em x, dividido essencialmente pelo quadrado médio da regressão y em x. Feito isso, então aqui a gente tem a tabela de ANOVA da primeira regressão, y em x, tabela de ANOVA da segunda regressão, resíduo ao quadrado em x, e fazendo a razão daquelas somas de quadrado, determinando a estatística do teste, a gente observa, então, uma estatística do teste no valor de 0,82. A gente pode realizar esse teste de Broach-Pagan utilizando o pacote CAR, com o comando Non-Constant Variance Test, NCV-Test, e a gente passa qual que foi o ajuste original de y em x. A gente obtém exatamente a mesma estatística do teste, com um p-valor associado de 36%. Nesse caso, então, a gente não encontra evidências para rejeitar a hipótese nula de que γ1 é igual a zero. Lembrando que o modelo que foi ajustado era que a gente tinha o log de sigma quadrado i igual a γ0 mais γ1 vezes xi. Um último teste de hipótese que a gente pode realizar é o teste F para o que a gente chama de falta de ajuste. Então, o que a gente quer de fato testar com isso é se essa função de regressão é adequada para os dados que nós temos. O que a gente assumiu? A gente assumiu que y dado x eram independentes, tinham distribuição normal e variância constante. O que eu vou apontar aqui? Para esse teste específico, é necessário que a gente tenha mais de uma observação para cada um dos níveis de x. Então, se a gente tivesse simplesmente uma variável x1, x2, x3, o que esse teste de falta de ajuste assume é que você tenha várias observações por grupo, por valor único de x. Então, dito isso, o que a gente espera é que, havendo, então, m valores distintos de x, cada valor de x vai ter nj observações. Então, para o primeiro valor único de x, x1, a gente vai ter todos os y com o primeiro índice 1, que vai de 1 até n1. Para todo mundo associado a x2, a gente tem esse segundo conjunto de observações. Para o mésimo valor único de x, a gente tem esse outro conjunto de observações. Então, tendo essas replicações para cada x, o que a gente espera é que a variância de y, dado x igual a xk, também seja sigma para todo k. Esse comportamento me permitiria, então, isolar x igual a x1, pegar todas as observações que eu tenho para x igual a x1 e fazer todas as observações desse x igual a x1 menos a sua respectiva média. Essa quantidade é um estimador de sigma quadrado. Não estou dizendo ser o melhor estimador, mas ele é um estimador.
O que a gente pode fazer, então, para compor um estimador para sigma quadrado é, então, pegar essa primeira quantidade. Note que essa daqui é a soma dos quadrados dentro de cada um dos grupos específicos. Observe que essa quantidade é essa mesma aqui de cima para j igual a 1. Então, a gente pode combinar isso para todos os j's e dividir pelos respectivos graus de liberdade. Essa daqui, esse SP, ele é um estimador de sigma quadrado que leva em consideração todos os valores observados no meu conjunto de dados, utilizando o fato de que o meu preditor assume m valores específicos e eu tenho um total de nk observações para cada um dos valores únicos de x. Nós vamos definir a soma de quadrados de erro puro como sendo a soma em j e em u de yju menos yj barra. Ignorem, por favor, esse termo de igual aqui. Então, ele é exatamente essa soma. Notem que esse daqui, ele é o numerador daquela estimativa de variância para o jésimo grupo. Quando eu falei, suponha x igual a x1, então a variância de y, dado x igual a x1, a gente tinha visto que seria soma de y1u menos y1 barra, tudo isso ao quadrado dividido por n1 menos 1. Esse termo aqui é exatamente esse numerador. Agora, essa soma de quadrados de erro puro, ela tem como graus de liberdade o número total de observações menos o número de valores únicos de x. Daí, a gente pode definir, então, o quadrado médio de erro puro como sendo esse numerador dividido pelos respectivos graus de liberdade. Vamos relembrar que a soma de quadrados dos erros era o yi menos o y chapéu. Só que, para cada um dos valores únicos de x, o meu y chapéu é o estimador daquela média para aquele grupo específico de x. Então, eu posso reescrever a soma de quadrados dos erros como sendo yi menos o y chapéu, onde cada um desses y chapéus são específicos do grupo formado pelos valores únicos de x. O que fica de tarefa para vocês? Mostrar que nesse cenário em que a gente tem múltiplas observações por valores únicos de x, existe a identidade de que a soma de quadrados dos erros pode ser, então, decomposta por um primeiro termo. Esse primeiro termo é exatamente a soma de quadrados de erro puro que eu mostrei no slide anterior, mais um segundo termo. A gente tem, então, que a soma de quadrados dos resíduos, pode ser decomposta em soma de quadrados de erro puro, mais um último termo que a gente vai denotar aqui por soma de quadrados de falta de ajuste. A gente já tem há algum tempo que a soma de quadrados dos erros é o numerador de s quadrado, onde s quadrado é o estimador da variância sigma quadrado. O que a gente notou agora é que essa soma de quadrados dos erros ela pode ser decomposta em dois outros termos, a soma de quadrados de erro puro mais a soma de quadrados de falta de ajuste.
Observem que a soma de quadrados de erro puro é o numerador de um outro estimador da variância, o estimador que a gente chamou S² P. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que a soma de quadrados de falta de ajuste aumenta, quer dizer, então, que esse estimador gerado por essa quantidade soma de quadrados de erro puro é diferente do estimador da soma de quadrados, que depende da soma de quadrados dos erros. Então, isso é evidência contra a adequacidade do modelo de regressão linear simples. Quanto maior for esse valor soma de quadrados de falta de ajuste, pior é o modelo. Se o modelo for perfeito, então o que vai acontecer? A gente vai ter a falta de ajuste indo para zero e a soma de quadrados dos erros vai ser igual à soma de quadrados de erro puro. E aí os dois estimadores de variância acabam idênticos. Dito isso, a gente pode construir um teste de hipótese utilizando a soma de quadrados de falta de ajuste e a soma de quadrados de erro puro, cada um dividido pelos seus respectivos graus de liberdade. Se a soma de quadrados de falta de ajuste vai para zero, esse teste F vai para zero também, a gente não rejeita a hipótese nula e acaba com a decisão de que o modelo de regressão linear simples é adequado. Se a soma de quadrados de falta de ajuste aumenta e, portanto, erro puro diminui, a gente chega à conclusão de que o modelo de regressão linear simples não é adequado por meio da rejeição da hipótese nula. Dessa maneira, a gente pode expandir a nossa tabela de ANOVA. Nós tínhamos a soma de quadrados total, era a soma de quadrados da regressão mais a soma de quadrados do erro. E agora, essa soma de quadrados do erro, a gente decompõe em soma de quadrados de falta de ajuste e soma de quadrados de erro puro. No exemplo de agências bancárias, onde cada agência determinou o que era um depósito mínimo e o cliente ganhava um prêmio, e o que eles registraram foi o número de contas abertas, o que a gente pode ver é que, com esse conjunto de dados em particular, ao ajustar um modelo de regressão linear simples, a gente tem essa reta azul. A pergunta é: esse modelo é adequado? O que a gente pode assumir é, então, um modelo completo em que cada valor diferente de depósito mínimo tem uma expectativa diferente de número de novas contas. Então, para ajustar esse modelo no R, a gente transforma essa variável x em fator, a gente remove o intercepto e realiza o ajuste do modelo. O que a gente tem é que, para depósitos mínimos de 75 unidades monetárias, a gente tem em média 35 contas. Para 100, vamos dizer, reais, 124 contas e assim sucessivamente. A alternativa seria a gente utilizar uma reta de regressão e dizer que existe um incremento no número de contas abertas que depende do valor do investimento do cliente. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que o número de contas que eu vou denotar por y é igual a um beta 0 mais um beta 1x, e cada um com as suas medidas de erro. Essa é a alternativa que a gente quer verificar. Então, ajustando esse modelo, a gente vê que para cada aumento
por exemplo, de 10 unidades monetárias de investimento inicial, a gente tem essencialmente 5 novas contas sendo abertas. E o que a gente observa nesse caso aqui? É que o desvio padrão estimado foi de 40,47, ao passo que no modelo anterior a gente teve 15,15. Comparando então os dois modelos, o modelo reduzido, em que a gente assumiu que y é um beta 0 mais um beta 1x, e o modelo completo, onde y ele tinha um comportamento que era específico de cada valor de x, a gente pode fazer a construção da tabela de análise de variância. Então, comparando o modelo reduzido ao modelo completo. O modelo reduzido aqui é, então, o 1, e o modelo completo é, então, o modelo 2. O que a gente tem nesse caso? É que a estatística do teste, ela é essa divisão entre a soma de quadrados da falta de ajuste pelos seus graus de liberdade, dividido pela soma de quadrados de erro puro, dividido pelos seus graus de liberdade. Isso segue uma distribuição F com esses graus. No nosso caso, 4 graus de liberdade no numerador e 5 graus de liberdade no denominador. Essa estatística do teste é, então, de 14,8, com menos de 1%, aproximadamente 0,5% de p-valor. Ou seja, nesse caso aqui, eu rejeito a minha hipótese nula de adequacidade do modelo de regressão linear simples. Observe, então, que para construir essas quantidades de modo manual, a gente precisaria da soma de quadrado dos erros do modelo reduzido, menos a soma de quadrado dos erros do modelo completo, dividido pelos seus graus de liberdade, e soma de quadrados de erro do modelo completo pelos seus respectivos graus de liberdade. Ao fazer isso, a gente atinge aqueles 14,8 com p-valor de 0,5%. Sendo o alfa de 5%, o nosso valor crítico seria de 5,19. 5,19 é menor do que o 14, de forma que aqui eu estou inserido na região de rejeição. Nesse outro exemplo, a gente tem 13 observações de ligas de cobre e níquel. Cada uma dessas ligas tinha diferentes quantidades de ferro compondo a liga. E o que a gente tem, no caso, é que essas ligas foram submersas em água do mar e a medida de resposta é quanto peso foi perdido. Fazendo a regressão da perda de peso versus ferro, a gente observa uma redução na perda à medida que a quantidade de ferro na liga aumenta. A gente observa aqui um desvio padrão estimado da ordem de 3, com 11 graus de liberdade. Ajustando o modelo completo, onde cada valor único de ferro tem a sua própria média, esse seria o modelo completo, a gente pode comparar os dois também. Então, a gente teria aqui uma estatística do teste de 9 unidades, p-valor novamente abaixo de 1%, e a rejeição do modelo, a rejeição da hipótese de que o modelo de regressão linear simples é bom o suficiente. Nesse caso aqui, a gente pode construir essas estatísticas do teste como sendo 91 pelo seu grau de liberdade, 11 pelo seu grau de liberdade, 9. Você pode utilizar o pacote ALR3, que tem o comando peer error ANOVA,
E aí você indica o que é o seu modelo reduzido. O que ele vai fazer exatamente aqueles mesmos passos que a gente fez na tabela anterior, mas ele vai mostrar de maneira mais detalhada como é que a soma de quadrados do erro acaba sendo decomposta. Então, a gente vê a soma de quadrados relativo à variável ferro foi de aproximadamente 3.300. Soma de quadrados do resíduo era 102,9, que se decompõe em 91,1 e 11,8. Esse 11,8, lembrem, é o 102 menos o 91. Agora, fazendo os quadrados médios de cada um, a gente tem 91 dividido por 5, 11,8 dividido por 6, isso vai dar 18,2 e 2. A razão dessas duas quantidades, 9,27, que gera o p-valor de 0,008. Então, a gente rejeita a hipótese de que o modelo de regressão linear simples é adequado. Perfeito. Determinamos que nesses 3 exemplos, o modelo não era adequado. E o que fazer nesse caso? A gente pode abandonar esse modelo, no nosso caso, o modelo de regressão linear simples, e procurar outro modelo que seja mais adequado. Isso vai depender de vários fatores, alguns deles a gente ainda discute nessa disciplina, mas poderia ir para outros modelos de regressão, como regressão logística, regressão não paramétrica ou robusta, ou a gente pode explorar o universo de transformação dos dados e aí verificar se, com dados transformados, o modelo de regressão linear simples se torna adequado.